hoje vou falar exclusivamente sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pequeninos. Eu sou a Raquel Lotti, cirurgiã dentista e ortodontista, e estou utilizando esse canal para trazer a você dicas, informações e curiosidades sobre a nossa saúde bucal, que é tão importante para a saúde geral do nosso corpo como para a nossa autoestima. Eu aproveito para te convidar a se inscrever nesse canal, acionar o sininho, porque assim você vai ficar sempre a par de todas as informações e dicas que eu colocar por aqui. Agora, falando das crianças, nós podemos começar então com os cuidados de higienização bucal, mesmo antes do surgimento dos primeiros dentinhos. Isso mesmo. Então é aconselhável que as gengivas, a bochecha e a língua das crianças, dos bebês, elas sejam limpas com uma gaze úmida com água filtrada após as mamadas. E essa prática, ela também facilita o nascimento dos primeiros dentinhos, tá? Pois a massagem feita com a gaze na gengiva, ela vai aliviar também um pouco da coceira e do desconforto, pela pressão causada que os dentes permanentes fazem para poder nascer. E após o nascimento dos primeiros dentes, é recomendado, então, utilizar uma escova de dentes própria para a idade, que deve ser bem macia, tá? E com a cabeça pequena e o punho grande o suficiente para você poder conseguir segurar. Não há necessidade de usar creme dental nesse momento. Somente a partir de 1 ano de idade, aí sim, deve-se escovar os dentes do bebê com a escova e creme dental próprios para o bebê. A pasta de dente, nesse caso, ou ela não contém flúor, ou então uma concentração menor de flúor. E isso é especialmente importante para você evitar a ingestão do flúor e o risco dos dentes permanentes nascerem com uma chamada fluorose, que deixa os dentes mais opacos ou manchados. Em relação à quantidade de creme dental, é aconselhável que a quantidade que você coloque na escova seria o que a gente poderia comparar com a unha do dedo mindinho desse bebê. Ou seja, é uma quantidade mínima, praticamente nada. É bem pouquinho mesmo. E nós precisamos lembrar, tá, que para as crianças é normal que os pais sejam seus maiores exemplos, Pois é conosco que eles aprendem grande parte do que eles sabem no mundo até então. E isso abrange também os cuidados com o nosso corpo e com os nossos dentes. Nessa fase, é muito importante ensinar os nossos pequeninos, os bons hábitos de higiene e saúde bucal. Muitas pessoas, às vezes, costumam me perguntar, quando devo levar meu filho no dentista pela primeira vez? E eu normalmente explico que essa primeira consulta, ela pode ser realizada, pode ser feita mesmo antes da criança nascer, quando a mãe ainda é gestante. O odontopediatra vai passar informações e explicações do que chamamos de pré-natal odontológico. Então, a mãe vai receber, antes mesmo do bebê nascer, orientações sobre a importância da amamentação, para o desenvolvimento das arcadas do seu filho, a melhor postura e posição para amamentar o seu filho, orientações sobre a higiene bucal, o que fazer com chupetas, mamadeiras, enfim, uma série de informações. Dessa forma, ela poderá então fazer ou tentar fazer tudo certinho desde o início, tá? E a partir do nascimento do bebê, as consultas de rotina com um odontopediatra, elas podem ocorrer basicamente uma vez ao ano. Para as crianças maiores de 2 anos, nós podemos usar já um creme dental com flúor para ajudar a evitar as cáries. É importante que você sempre confira a escovação das crianças ou então escove com elas até que elas realmente tenham uma habilidade motora suficiente para poder fazer a higiene bucal sozinhas. Eu normalmente recomendo para os meus pacientes utilizar sempre uma sequência na hora que for escovar os dentes, tá? Por exemplo, começando pelos dentes posteriores do lado direito, aí depois indo para o lado esquerdo, aí depois para os dentes anteriores. Lembrando que os dentes têm o ladinho que é voltado para a bochecha, e para os lábios, o ladinho que é voltado para a língua e a parte que a gente mastiga. Então, todos esses lados devem ser escovados, tá? E tentando fazer uma sequência para a gente não se perder. Começando, às vezes, pela arcada de cima, superior, e depois pela inferior, ou tanto faz, o contrário. Quando os pais estiverem escovando os dentes das crianças, é importante que a escovação ela seja de forma delicada, segura e delicada, sem você traumatizar a gengiva, sem machucar a gengiva, o que poderia até levar um trauma para as crianças na hora da escovação. O uso do fio dental, ele também é muito importante, tá?
Todos os dentes que tiverem contato um com o outro devem ser limpos com fio dental também. Vocês podem não saber, mas a maior incidência de cáries em crianças é justamente entre os dentes, principalmente nos dentes posteriores, os lá de trás, que muitas vezes os pais não veem e não conseguem enxergar. Com os nossos pequeninos mais crescidinhos, entre 5 e 7 anos, já devemos ter mais cuidado, pois os dentes permanentes começam a surgir com aproximadamente 5 anos e meio. Nessa fase já é importante a gente já estar introduzindo a pasta de dente com flúor, né, e reforçar a importância da escovação após as refeições. Lembrando que a criança não deve engolir pasta de dente com flúor, tá? Por isso que a escovação também tem que ser monitorada. Em relação ao mau posicionamento dentário, casos de mordida cruzada, por exemplo, podem ser resolvidos nessa fase, se a criança apresentar uma mordida cruzada, né? E a correção desse problema nessa fase vai liberar as arcadas para elas se desenvolverem de forma mais harmônica e minimizando de forma expressiva os danos que isso pode trazer futuramente. A partir então dos 8 anos, é importante manter os cuidados aprendidos, tá? E fazer as consultas regulares ao dentista, para que você possa ter um acompanhamento mais de perto do desenvolvimento da criança, né? Inclusive, nessa fase, já é aconselhável, tá, a correção de boa parte dos problemas de mau posicionamento dentário e de mordida, tá, com aparelhos. A gente pode dizer que dos 5 anos até o paciente completar a dentição permanente, nós fazemos o que chamamos de tratamento ortodôntico interceptativo, ou seja, nós diagnosticamos a causa do problema, eliminamos essa causa e procuramos devolver condições ideais para que as arcadas continuem se desenvolvendo. Essa seria então uma intervenção pontual para poder devolver o equilíbrio necessário ao crescimento e desenvolvimento das arcadas até que a dentição permanente se complete. O tratamento corretivo, tá? Ele inicia quando a dentição permanente está completa e o crescimento praticamente já ocorreu na sua totalidade. Na interceptação, nós vamos trabalhar bastante com aparelhos miofuncionais, ortopédicos, e na fase corretiva, nós podemos utilizar um misto de aparelhos, que pode ser aparelho miofuncional, mais um aparelho fixo, ou mais alinhadores, enfim, o que o seu ortodontista julgar que é o mais adequado para você e para o seu caso. Eu aproveito então para reforçar que cada criança tem seu tempo de dentição e necessidades específicas. Portanto, as consultas regulares ao dentista vão permitir que o profissional possa identificar o desenvolvimento e a necessidade de cada criança. Se você gostou de saber disso, eu te peço para curtir esse vídeo e para continuar assistindo e receber notificações dos nossos próximos vídeos, é só você clicar no sininho e se inscrever no canal. Eu agradeço toda a sua atenção e até a próxima.